Maravilha! Maravilha! Chegamos aqui para mais uma quinta. Você que está assistindo a gente aí, né? Teve a paciência de depois do seu horário de expediente. Seu horário de expediente não, né? São 4 horas de diferença. 4 horas de diferença você está aí no horário de almoço, né? Vendo, se instruindo, né? Para poder, quem sabe, ter mais horário de almoço quando vira chefe. Ou menos, né? Porque chefe tem menos horário de almoço. Mas, ó, muito bem-vindo você aí mais uma vez, mais uma livezinha de quinta maravilhosa, né? Estamos soltando aqui e hoje tem assunto muito bom, né? Hoje a gente vai falar de coisas nobres, né? Hoje vamos falar de coisas que você deve saber, 10 palavras que você precisa aprender a falar em inglês, né? Então, olha só, eu separei 10 palavrinhas aqui que você provavelmente nunca utilizou, tá? Mas que são palavras que vão dar aquele glamour no seu vocabulário, tá? Vou explicar daqui a pouquinho por quê. E outra coisa, né? Eu sempre falo com vocês, as pessoas não entendem que é o quê? Inglês e português são duas línguas muito parecidas. Aí todo mundo, nossa, duas línguas muito parecidas. Sim, são duas línguas muito parecidas e eu vou explicar durante essa live aqui o porquê disso, tá? Por quê? O inglês, para quem não sabe, ele tem uma origem, né? Parte dela é bem mesclada com a língua latina, né? Com o francês e com o latim, né? Em si. Então, quando você tá aí pensando, né, que não, o inglês é uma língua totalmente diferente, não é uma língua totalmente diferente, tá? Tem muitas palavras parecidas com o inglês, né, com o português, do inglês com o português, né, que às vezes são falsos cognatos, mas a lista de falsos cognatos de inglês para português é muito pequena, tá? A maioria das palavras que você tem que são parecidas com o português é porque elas são quase a mesma palavra, tá? Isso facilita muito pra gente que fala português também, porque você olha aquela palavra e fala assim, pô, conheço a palavra aqui, né? Alguns exemplos daí são, ó, ixi, o que aconteceu aqui? Voltou! Voltou! Ah, ao vivo é assim mesmo, gente. Né? Então, olha só, alguns exemplos, por exemplo, né, são palavrinhas que a gente usa muito. Por exemplo, contato, a gente tem contact. Fácil, a gente tem facile em inglês, né? E por aí vai a lista, tá? Então, se você quer fazer uma experiência em casa, pega um texto mais técnico em inglês, tem umas palavras um pouquinho mais complicadas, você vai ver que a maioria das palavras que estão lá você pode, né, entender pelo contexto, porque elas são parecidas, muito parecidas com o português, tá? Então, olha só, aqui a gente vai ver umas palavrinhas que você pode adicionar ao seu vocabulário, tá? E algumas delas vocês vão ver que são muito parecidas com as palavras em português, tá? É óbvio, tá, que eu separei 10 palavrinhas aí que eu acho, né, bem interessantes de você aprender, mas é óbvio que você pode todo dia adicionar um pouquinho mais, né, umas palavrinhas a mais no seu vocabulário aí, para você poder se comunicar de uma maneira melhor, beleza? Então não se limite à lista de palavras que eu tenho, que eu estou passando aqui. Vai, né, dá um Google aí, procura as palavrinhas mais complexas, mais complicadas para você utilizar. Não é porque você fala inglês como segunda língua que você não pode soar bonito, né? Soar ou suar? Suar é quando a gente sua, né? Suando, né? Soar é o que os sinos fazem, o que a gente faz também. Beleza? Então vamos lá. Primeira palavrinha aqui é fallacy. Olha só, fallacy, né? Que é um noun, né? Então aqui eu até botei, ó, transcrição fonética aqui para vocês verem, né, como se pronuncia ela foneticamente, tá? Para quem nunca viu um vocabulário fonético, é muito interessante. Você tem em quase todos os dicionários você vai ver a transcrição fonética, tá? É muito interessante você estudar um pouquinho, tá? Da fonética das palavras, transcrições fonéticas, tá? Para você, às vezes, não ter o problema, por exemplo, nossa, eu vi a palavra, eu vi a transcrição fonética, mas não pude ouvir, então não sei como é que essa palavra soa em inglês, tá? Então, ó, para isso que a transcrição fonética serve, né? Então, olha lá, vou dar um exemplo aqui, olha só, tá vendo esse pontinho aqui, ó, né, essa coisinha aqui? Isso daí tá te falando onde que tá a sílaba forte, tá? Então, mesmo que você não saiba onde está a sílaba forte, você olha ali e fala, ah, é ali que tá, né? O Teacher Rafa já me ensinou isso daí, né? Então é ali que tá a sílaba forte, beleza? Então olha só, essa é uma palavrinha aqui lá, fallacy, né? Então olha onde é que tá a sílaba forte, né? Então eu vou, ó, passar aqui um pouquinho para você, olha para você ver como é que é fácil de ler isso, tá? Ó, sílaba forte, F. Som de F a gente sabe o que é, né?
Esse a e é aqui, ó, é um símbolo em latim que ele é uma mistura de a e de e, tá? Então, olha para você ver que eu não falo fa, é fallacy, né? Fa, né? Então, lá, uma mistura de a e de e. Depois a gente tem o som de L, né? Que é normal ali o L, né? E o a, né? Que é esse ezinho de cabeça para baixo. E o si, como a gente fala em português mesmo. Então, olha como é que é fácil de ler a transcrição fonética, tá? Só demanda um pouquinho de tempo aí seu. Um mesinho você ouvindo, vendo todo dia uma transcriçãozinha fonética, você consegue aprender isso aí rapidinho. Beleza? Então olha lá. O que é fallacy? Né? Posso perguntar aqui por quê? Porque a palavra é muito parecida. Inclusive ela tá até... Opa, meu celular caiu aqui. Ai, deixa pra lá. Depois eu pego. Então olha lá. Já peguei. Então olha lá. Fallacy, né? Então, ó, inclusive a sílaba forte tá no mesmo lugar que em português, né? Falácia. Ou é falácia? Falácia. Não, não tá não, desculpa. Né? Então, olha lá, mudou um pouquinho. É muito comum isso, tá? Às vezes você tem a mesma palavra muito parecida português e inglês, mas muda ali o estresse né, em qual parte em qual ali, né, letrinha que você vai botar o estresse. Beleza? Então, a gente tem falácia. O que é uma falácia em inglês? Vamos ver, né? Olha lá, fallacy. An idea that a lot of people think is true, but is in fact false, né? Então, falácia em português é exatamente a mesma coisa, né? Uma ideia que a pessoa geralmente acha que é correta, mas não é, né? Que é verdade, mas não é. Beleza? Isso é uma falácia, né? Quase uma mentira, né? Quase a definição de mentira, tá? Então, olha lá. It's a common fallacy that women are worse drivers than men, né? Então é uma falácia muito comum aí que as mulheres dirigem pior, né? Que um grande beijo para minha mãe aí, dona Dirce, né? Dirige muito, pilota de fuga, né? Então, ó lá. It's a common fallacy, tá? Então falácia, fallacy, quase a mesma palavrinha aí, tá? E vai dar um tempero aí no seu, né, speech. Olha só, você falou, it's a fallacy, that's a fallacy, né? Então, já fica essa primeira aí para vocês. Beleza? Então, olha lá. Mais uma vez a transcrição fonética aqui, olha lá. Olha onde é que está a sílaba forte aqui, ó, né? Ingrate, tá? O que é ingrate? É um adjetivo, como é em português também, a pessoa ingrata, né? Ingrate, né? E definição primeiro, né? Em português, para quem quer saber da onde eu tirei essas definições aqui, tá? Acessa lá o dicionário de Cambridge, né? O Cambridge Dictionary, ou the Free Dictionary.com, tá? São as fontes mais reliable aí para você pegar suas definiçõezinhas. Beleza? Então, olha lá. A person who's not grateful, né? Então, se você é ingrate, quer dizer que te falta gratidão, né? Então, ó, for example, do not say that ingrate's name in my presence. After all, I did for her. Ok? After all, I did for her. Ok? Então, ó lá, ingrate, né? Pessoa ingrata. Muito parecido com o português aí, tá? O ingrato, né? Todo mundo conhece aquele cunhado, né? Ingrato, né? Sempre tem um cunhado ingrate, né? Sempre tem. Beleza? Então você já pode usar isso com o seu cunhadão lá. Beleza? Ó, livid, né? Então, mais uma vez, olha só, a sílaba tônica lá, ó. Se você ler aqui, ó, como ingrate, olha que massa. Você sabe onde a sílaba tônica está. Você sabe que isso daqui significa que o som disso aqui é in, né? Porque está muito bem parecido com a transcrição normal. E o great, olha lá, fica G-R-E-I-T. Great, tá? Então, ó, livid é um adjective também. A mesma coisa, olha só. Livid, livid, né? Muito fácil de ler também. O pessoal toma um susto, né, quando vê essas transcrições fonéticas, né? Eles acham, nossa, meu Deus, que coisa é essa aí? Se você parar um pouquinho, você vai ver que é muito parecido com o jeito que a gente lê mesmo. Mais fácil até de identificar quando você está falando em português, tá? Então, olha lá. O que é livid? Livid, né? Extremely angry. Então, ó, he was livid when he found out, né? Ele estava
F da vida, né? P da vida, na verdade. Tô pé da vida. Quem lembra aí do polegar, né? Grande infância, grandes dias, né? Happy days. Olha lá, livid, né? A pessoa que está extremely angry, né? Então, olha só, interessante como a gente às vezes brinca que very, né? É uma palavra, é uma baby word. O que a gente chama de baby word? Porque quando a gente quer expressar alguma coisa mais strong, né? A gente fala o quê? Bota o very antes, né? Extremely é até um passo à frente do very, tá? Mas olha lá, quando você fala que você está very angry, quer dizer que você está o quê? Furious, você está livid, tá? Então, dica aí pra você, tá? Se você quer dar um tapa no seu inglês, para de usar very, tá? Procura por strong adjectives, tá? Que é o caso aqui de livid. Então você pode trocar, por exemplo, very angry por furious, livid, né? Ao invés de ficar usando sempre, I'm very angry. Não, esquece esse very aí. Beleza? Number 4. Olha lá. Capricious. Capricious. Então, ó, aqui lendo, né, um adjective. Então, ó, lendo lá, né, a transcrição fonética, ó, lembra que eu falei que esse é de cabeça para baixo aqui tem um som de né? Capricious. Então, olha lá, ó o som de de cabeça para baixo de novo aqui, e esse Fzinho aqui, ó, parece um F, mas não é um F, tá? Então, são som de capricious, né? Então, olha como é que é diferente. Eu até vou aproveitar aqui para vocês prestarem atenção do tanto que é diferente, tá? A spelling normal da spelling fonética, tá? Então, não se deixe enganar pelas letras, tá? Isso é uma coisa que todo aluno tem que prestar muita atenção. Não se deixe enganar pelas letras, porque o que está ali como se us, se aos, né? Na verdade, então são de us, tá? Capricious, tá? Muita atenção nisso então, principalmente quando você estiver estudando pronúncia, ok? Então, olha, o que é isso? Changing mood or behavior suddenly and unexpectedly. For example, a capricious child, né? Todo mundo conhece uma aí, né? Aquela, né, que dá trabalho, beleza? Então, fica aí mais uma palavrinha. Vamos para a próxima, platitude. Olha só que bonita essa palavra, né, gente? Eu escolhi isso aqui daquele jeito, né? Platitude. Now, a gente tem, né, isso, aqui, ó. Cuidado com isso daqui, tá? Falando nisso, capricious, né? Em inglês a gente usa caprichoso, né? Muito num sentido mais positivo, né? Uma pessoa que toma cuidado com os detalhes e tudo e tal, tá? Então cuidado aí também com os falsos cognatos, tá? Na verdade, eles não são nem falsos cognatos, são cognatos enganosos, né? Porque eles têm o mesmo radical, geralmente radical latino, tá? Mas eles são enganosos. Por quê? Porque eles te enganam, porque tem um sentido, uma coisa em português, outra coisa em inglês. Então, mas eles não são falsos, porque cognato quer dizer que tem a mesma origem, tá? Então, cuidado com isso daí. Então, platitude. A gente tem platitude, né? Em inglês, que inclusive se spell the same way, né? Então, olha lá. Lembra aquele sonzinho que eu falei, ó? Olha lá. Eu sei que a primeira sílaba ali é, né, a sílaba forte. Eu tenho aqui esse A e esse E juntinho, né? Que é característico da língua latina, né? Que ele tem esse som de plé, que é um meio A, meio E, né? Plá. Aí vem um som de T, que a gente já conhece, não precisa mudar ali. Plati, né? Ou I, aqui também, a gente não precisa mudar. Platitude. Então, olha só, aqui tem uma coisa muito legal, ó. Isso daqui é muito interessante. Som de J, aqui, ó, e U, together, ele fica junto ali, ó. Ele faz esse som de T. Platitude, né? Então, olha só. E tem essa coisa interessante que esses dois pontinhos aqui, eles querem dizer o quê? Eles querem dizer que isso é uma vogal longa, som de vogal longo, tá? Por que a gente... Eu vou contar essa história que ela é muito boa. Tem um aluno meu, não vou falar nomes, né? Mas tem um aluno meu que ele foi pedir pro landlord dele, né? Que é o cara que aluga a casa. Ele foi pedir, I want my kiss. I want my kiss. Aí o landlord ficou assim, quê? O que foi? O que você quer? Né? Então, por quê? Porque ele não sabia como pronunciar, não sabia não, né? Não prestou atenção na aula, né, de como pronunciar
as vogais longas, som de vogal longo, né? Então, por quê? Keys, né? Ele queria dizer as chaves e não beijo, né? Aqui funciona mais ou menos da mesma cor, do mesmo jeito, tá? Então, lá, o platitude, né? É um som de vogal longa, beleza? Então, o que é platitude, né? A remark or a statement that may be true, but is boring and has no meaning because it has been said so many times before, né? Essas platitudes aí de político, né? Político adora as platitudes, né? Então, olha lá. A remark or statement that may be true, but is boring and has no meaning because it has been said so many times before, né? É o famoso the old chestnut, né? Tem um idiom em inglês que a gente fala assim, not that old chestnut, né? Que quer dizer, nossa, não essa história de novo, né? Então, olha lá. He doesn't mouth platitudes about it not mattering who scores as long as the team wins, né? To mouth, lembra que isso aqui, to mouth às vezes pode ser usado como um verbo, né? Uma das coisas interessantes da língua inglesa é essa. Às vezes você pode pegar um nome, né, e usar ele como um verbo também, adaptar ele para um verbo. Por exemplo, eyeing, né? Eye é um noun, né? Você pode usar ele como um verbo, né? Eyeing, he was eyeing me, né? Quer dizer que ele estava me olhando, beleza? E aqui é mouth também, mouthing, né? Mouthing é falando. Olha para você ver que interessante, né? A língua inglesa tem dessas facilidades. Você pode pegar uma palavra e adaptar ela para a parte gramatical ali que você está precisando mais. Beleza? Isso aí foi a number 5, né? Então, lá, vitriol, né? Vitriol. Então, a gente tem até aqui a mesma coisa, olha lá. Sílaba forte, vitriol, tá? Lembra do som de que é o Ezinho de cabeça para baixo, né? Então, olha lá, o O vira som de beleza? É um noun também, né? Então, olha lá. Violent hate and anger expressed through severe criticism, né? He's a writer who has often been criticized by the press, but never before with such vitriol. Vitriol, ok? Então, fica aí. Isso aí acho que a gente não tem muito parecido, né, em português. Não consegui achar nenhuma, né, expressãozinha aí muito parecida, nem nenhum cognato muito parecido com isso daí. Beleza? Vitriol, né? É mais parecido com vitral, né? E seria um falso cognato, né? Então, cuidado com isso aí. A lista de falsos cognatos, como eu já falei, né, entre inglês e português, é muito curta. Então, se você conseguir decorar os falsos cognatos, vocês vão perceber que o resto todo, tudo que é parecido é porque é aquela palavra mesmo, tá? Aí você pode mandar bala. Eu fiz um experimento muito interessante outro dia, que levei uns alunos meus pro Chester Beatty, né? Para quem não sabe, aí, o Chester Beatty é um dos museus mais famosos aqui da Irlanda, né? Você pode, quando alguém visitar aqui a Irlanda, pode ir no Dublin Castle, dentro do Dublin Castle, dentro do jardinzinho do Dublin Castle lá. Vocês vão ver que tem um museuzinho que chama Chester Beatty, né? Esse Chester Beatty era um filântropo, né? Aí que quando ele morreu ele tinha um acervo, né? Dele de artes muito grandes e ele doou isso para o governo para eles fazerem um museu. E o museu foi named after him, né? Então, o que aconteceu? Tem lá tudo e tem umas descrições que elas são bem assim, é para quem gosta de arte, né? É bem complexo as palavras que eles usam, então eu levei uma sala de beginners, né? Minha lá, e aí eu fiz um experimento muito interessante. Falei assim, ó, vocês vão lá, vocês vão ler as plaquinhas, tá? Toda palavra que vocês virem que parecer com português, vocês vão assumir que aquela palavra tem o mesmo significado em português. Beleza? Beginners. Os caras estavam lá bem beginner, ou seja, não sabe ler quase nada em inglês, tá? Eles fizeram experimento e eles viram que eles estavam entendendo o que estava escrito, né? Eles ficaram lá, nossa, meu Deus, é fácil assim? Eu falei, é fácil assim. É só você prestar mais atenção no que você está lendo e fazer essa conexão com a sua língua materna, tá? E aí eles viram que mesmo textos mais complexos, eles estavam lendo, estavam conseguindo entender o que a pessoa estava falando. Só que o que acontece? Geralmente o aluno desconecta, né? Quando ele está aprendendo inglês, ele dá aquela desconectada, né? Do lógico dele, né? E às vezes ele vê uma palavra que está tão parecida com
com o português que ele fala assim, não deve ser. Não, às vezes é. A maioria das vezes é. Beleza? Então fiquem atentos nisso daí. Toda vez que vocês estiverem estudando, peguem essa parte do cérebro aí, conectem, né, as duas partes, português e inglês, conecta elas aí para você ver que vai te ajudar muito, tá? Inclusive até a certas palavras, a pronúncia é bem parecida. Algumas não, né, porque, como eu disse, ó, a stress syllable ela vai flutuando, tá? Então, por exemplo, a gente viu aqui em, né, fallacy, né? Fallacy, falácia, né? O lá no português e o fá em inglês. Beleza? Então, se você prestar atenção aí, né, nesses detalhezinhos, você vai ver que fica muito fácil de você, principalmente, ler em inglês. Ok? Então, a gente já viu o vitriol, né? Aí, ó, condone, né? Condone. De novo, condone, né? Condone, condone, né? Agora a gente tem o condone, né? Com esse símbolozinho aqui que ele dá um som de O, igual em phone, né? Então, a gente não fala condone, né? A gente fala condone, condone, tá? Olha lá onde está a sílabazinha forte, né? No meio ali, condone, ok? O que significa isso daí? Olha lá. To accept and allow behavior that's considered wrong or offensive, né? Condone. Então, olha lá. If the government is seen to condone violence, the bloodshed will never stop, né? Então ali, ó, se o governo, né, começar a, eu não sei nem traduzir condone, né? É deixar, né, permitir, ser permissivo seria, né? A gente tem essa palavra também em inglês, né, permissive, mas, né, condone, né, aceitar esse tipo de comportamento, né? The bloodshed will never stop, né? O derramamento de sangue nunca vai parar, né? Então os governos aí que estão em guerra, né? Se eles continuarem deixando esse comportamento rolar, né? A coisa vai degringolar aí. Ok? Condone. Lembra aí do don't, don't. Ok? 8. I love this word. Intoxicated, né? Adjective. Ó, não é isso que você está pensando, tá? Então, olha lá. A maioria das vezes que a gente usa aí o intoxicated, essa aqui tem maior, ó. Ó, a transcrição fonética aqui é bem maior, né? Então, você tem o in, talk. Olha que engraçado. Não sei se vocês já repararam isso, tá? Mas em inglês, os sons de O, né? Quer dizer, quando um O aparece assim algumas vezes, né? Ele às vezes aparece com um som de meio que de A. Então, olha lá. Stop, né? Stop doing it. Você não fala stop, é stop. Can you stop, please? Né? Stop. Vê que é um somzinho de A aí, tá? Então, olha lá. Por isso que esse A, ao contrário aqui, olha lá. Intoxicated, né? E aí quando a gente tem o id, é o id, né? Intoxicated, id, ok? Lembrando aí, ó, né? Que regular verbs in the past tense, né? Sounds ending in the sound of T and D, né? We pronounce the ed very strongly, ok? Id, né? Então a gente falou id, o famoso id. Então olha lá. Having lost some control of your actions or behavior under the influence of alcohol or another drug. Quando você está intoxicado, né? A gente usa, em português a gente usa intoxicado de amor, né? Ou intoxicado, né, de alguma outra substância, mas é mais uma conotação no sentido de, estou mal, né? No sentido de, fui envenenado, né? Mas em inglês não, em inglês a gente usa, por exemplo, você está bêbado, você está intoxicated, né? Então olha lá, she was charged with driving while intoxicated, né? Então você não fala bêbado em inglês, drunk. Você pode até falar, né? Mas o jeito correto de falar seria intoxicated. All right? Number 9, disingenuous. Disingenuous, ok? Então olha lá, vamos ler isso aqui também. In, olha lá. This in, ó, strong syllable lá.
Desengine, olha o G, som de J. Não é igual Djavan. J. Desengine, né? Genus. Disingenuous. Ok? Like capricious. Né? O som de us no final. Disingenuous. Ok? Olha lá. Of a person or their behavior slightly dishonest or not speaking the complete truth. Ok? Então olha lá. It was disingenuous of her to claim she had no financial interest in the case. Ok? Disingenuous aí, então, é dishonest, né? Very similar to dishonest behavior. Ok? É um adjetivo aí para quem age, né, de uma maneira desonesta aí, tá? Num comportamento meio malandro. Ok? Very good. Moving on to number 10. Impeccable, né? Que é um adjetivo muito parecido com português, né? Impecável, impeccable, né? O que é isso? Impeccable. Perfect, with no problems or bad parts. Olha lá. For example, impeccable taste, impeccable manners, impeccable credentials. Ok? Revisando aqui agora, vamos lá. Então, olha lá. Primeira palavrinha, fallacy. Né? Que é a falácia, a famosa falácia. Né? Ingrate. Né? O seu cunhado ingrato lá, ó. Né? Tem o number 3, livid. Né? Que é a pessoa nervosinho. Tem o capricious, né? Que é aquela pessoa que, né, muda de humor toda hora. Não confundir com caprichoso em inglês, né? Que é aquela pessoa que gosta de detalhes, né? Deixa tudo organizadinho. Platitude, mesma coisa que em português, né? Aquele statement meio chato, né? E meio... Já perdeu meio que o sentido de tanto que as pessoas repetem, né? São as platitudes. Vitriol, né? Que é um violent hate and anger expressed through severe crítica. Ok? Condone, né? Que é aceitar ou permitir, né? Comportamentos escusos. Intoxicated, que é o que você fica quando você toma aquela cervejinha no sábado e no domingo, né? Fica meio intoxicated, moderately, né? Intoxicated. Disingenuous, né? Que é aquela pessoa levemente desonesta. E o impeccable, né? Que é aquela pessoa sem defeitos, anjo perfeito sem defeitos, né? Olha lá, no flaws. Alright? Very good. Pessoal, então, ó, a nossa live foi essa daí. Se você quer saber mais vocabulário fancy, esse vocabulário, né, que vai te ajudar aí numa entrevista, por exemplo, né, se botar um vocabulário mais chique, alguma coisa assim, manda pra mim embaixo, tá, que a gente faz uma outra live falando aí, né, de vocabulário mais chique pra você, beleza? Então, ó, pessoal, nem olhei o chat box aí, né? Mas pode mandar aí, depois a gente vai deixar essa livezinha gravada, tá? Manda aí a sua dúvida no comments area aí, que eu vou dar uma olhadinha depois, tá? Com o maior carinho, to the best of my knowledge. Ok? Ó, então fica assim. Pessoal, não se esquece que toda quinta-feira eu estou aqui. Se você quiser mandar sua perguntinha, manda pra gente aí, eu respondo, não tem problema. Ok? Então fica assim. Beijo pra vocês e até quinta-feira.